Bom, gente, essa é a nossa aula número 12, né, sobre sociedades anônimas, e hoje nós vamos falar sobre acionista, direitos dos acionistas, o voto e também um pouco sobre acordo de acionistas. O que é o acionista? Né? Desde na primeira aula, no artigo 1º, né, nós vimos alguns elementos da sociedade anônima e nós podemos entender, com base até naquela disposição, o que vem a ser o acionista. Segundo Marlon Tomasetti, acionista é o titular das ações da companhia, sendo o principal interessado nos seus resultados. De maneira muito simplificada, é exatamente isso. O acionista ele pode ser dividido em pelo menos 3 espécies, ou 3 categorias, ou 3 tipos, que seria propriamente o acionista empresário, que é aquele quem geralmente gere a companhia, que está trabalhando ali no seu dia a dia da companhia. Tem o acionista rendeiro, que ele também é um investidor, aquele que estaria apenas atrás das rendas provenientes da companhia, dividendos, por exemplo. E o especulador, que também é um tipo de acionista investidor, mas que ele está ali para poder ganhar com o valor que a companhia, que as ações vão agregar ali com o decorrer do tempo, ao seu patrimônio no decorrer do tempo. O que são, na verdade, os direitos essenciais do acionista? A Lei de SA, no artigo 109, ela estabelece que nem o estatuto, e nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista de pelo menos 5 direitos. O primeiro é participar dos lucros sociais. Nós já falamos bastante disso em sociedades contratuais, mas aqui é direito essencial, ou seja, aquele direito mais básico do acionista. Participar do acervo da companhia no caso de liquidação, fiscalizar na forma prevista na lei de SA, a gestão dos negócios, e a preferência na subscrição de alguns valores mobiliários emitidos pela companhia, como ações, partes beneficiárias, conversíveis de ações, debêntures, conversíveis de ações, bônus de subscrição, e retirar-se da sociedade nos casos previstos em lei. Então, esses são basicamente os 5 direitos essenciais dos acionistas previstos no artigo 109, ou seja, nem o estatuto pode ir contra o que está estabelecido aqui, e nem a Assembleia Geral poderá limitar esses direitos do acionista. É interessante destacar que esse rol de direitos previsto aí no artigo 109A, no artigo 109 da Lei de SA, ele não é exaustivo, ou seja, existem outros direitos essenciais previstos na Lei de SA. A exemplo do que está no artigo 1º, que é a responsabilidade limitada ao preço de emissão, é um direito essencial do acionista. Transferir livremente as suas ações, no caso de companhia aberta, artigo 36 da Lei de SA. Participar de uma oferta pública por ocasião da alienação do controle da companhia aberta, artigo 254A da Lei de SA, também é um direito essencial do acionista. Convocar a Assembleia Geral quando retardada pelos administradores, artigo 123, parágrafo único, a linha B da Lei de SA. Propor ação de responsabilidade contra os administradores, artigo 159, parágrafo 3º também da Lei de SA. Então, esses são outros direitos essenciais previstos na Lei de SA, que nem o Estatuto nem a Assembleia pode limar, retirar esse direito do acionista, por ser direito essencial. Pegando como base o artigo 109, nós vamos desdobrar um pouco mais os direitos essenciais do acionista. Participar do lucro, participar dos lucros da companhia. É um direito, Nelson Aiziri, que diz que é um direito expectativo, não uma expectativa de direito. É evidente que a companhia, ela vai gerar lucro, ou o objetivo dela é realmente gerar lucro. Então, essa expectativa, ela existe a qualquer momento. Não é um direito, não é uma expectativa de direito, que ele vai ter esse direito, tal. Não, ele sempre tem um direito, mas ele é um direito que vai se confirmar de acordo com os resultados da companhia. O direito ao dividendo. Trata-se de um direito subjetivo, individual, de conteúdo econômico, irrenunciável e irrevogável, ou seja, a Assembleia, o Estatuto pode privar o acionista de receber o dividendo, é um direito dele, da qualidade de acionista.
O outro direito, né, previsto no 109 é justamente participar do acervo, né? Todos os acionistas participam de forma, né, igualitária, de acordo com a sua quantidade de ações, obviamente, exceto o estatuto prever alguma prioridade aos preferencialistas, que nós estudamos nas aulas anteriores aí a respeito das ações preferenciais, que elas podem trazer aí alguma preferência que seja participar do acervo em momento de liquidação. Quanto ao direito de fiscalizar, ele somente pode se valer, né, daqueles instrumentos de fiscalização expressamente previstos na lei de SA, né? Pode ter alguma doutrina que entenda, algumas pessoas que entendam de forma um pouco diferente, mas o que está previsto na lei de SA, né, como exercício do direito de fiscalizar, é o que pode ser utilizado pelo acionista. Eu vou citar alguns artigos, que é interessante você ler cada um deles, que está ali que são instrumentos de fiscalização. Artigo 100, parágrafo 1º, artigo 105, artigo 121, artigo 133, parágrafo 2º, artigo 157, parágrafo 1º e parágrafo 4º, artigo 161, artigo 177, parágrafo 3º, e aqueles, né, dispositivos que, né, uma consequência ou uma necessidade da fiscalização, de exercer o direito de fiscalização, é ter o direito à informação. E sobre o direito à informação, né, que é um desdobramento do direito de fiscalização, nós encontramos artigo 118, parágrafo 5º, artigo 202, artigo 224 e artigo 225, que tratam sobre o direito à informação. Então, nos termos desses dispositivos, o acionista ele poderá exercer o seu direito de fiscalização. É interessante que vocês leiam cada um desses dispositivos, né? Ainda que nós não estamos lendo aqui, mas é interessante que vocês leiam minuciosamente, inclusive nesta ordem em que eu passei a vocês. O outro direito essencial do acionista é justamente em subscrever novas ações, né? Ela tem por objetivo proteger o acionista, né, de uma diluição, né? Ou seja, quando falamos que está protegendo o acionista de uma diluição acionária, está querendo dizer o quê? Que os seus direitos políticos de acionista, ou seja, sua participação numa assembleia, seu percentual de participação numa assembleia e também os seus direitos relativamente aos dividendos, por exemplo, estão sendo garantidos, né? Há uma certa crítica de vários doutrinadores a respeito dessa preferência de subscrição, porque ela acaba inibindo novos investidores ou retardando os processos de capitalização da companhia, né? Faz sentido, né? Porque realmente ao você dar a preferência para os acionistas acaba retardando ali, ou seja, primeiro se oferece aos acionistas e depois ao mercado em geral. E por último, né, um dos últimos aí é o direito de recesso, né? E o direito de recesso ele protege o acionista em duas grandes situações que vão se desdobrar. A deliberação que reduz o seu direito de participação, que garante o seu direito de recesso, e as deliberações que alterem profundamente a organização da companhia. Nessas duas grandes situações, o acionista poderá exercer o seu direito de recesso. E quais são essas duas grandes situações, ou quais são as disposições da lei de SA que estabelece isso? Vejamos. Primeiro, em relação às deliberações que reduzem o seu direito de participação. Todas aquelas previsões do artigo 136, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, né? O artigo também, até o inciso 3, né? Até o inciso 1, 2 e 3, que tratam sobre as deliberações que reduzem a participação. Ainda que o 136 estabeleçam outros direitos de recesso, né? Outras possibilidades de direito de recesso, mas somente o 1, 2 e o 3 estabelecem aí direito de recesso em virtude de redução do seu direito de participação. Os demais dispositivos que eu mencionei, o 4, 5, 6, o 9, eles são relativamente a deliberações que alteram profundamente a organização da companhia. Então, vocês lerem esses dispositivos vão poder perceber que nos três primeiros incisos são alterações que realmente alteram aí o direito à participação dele, né, dentro da própria companhia. E os outros é que alteram a organização da companhia mesmo, ou seja, vai ter movimentação externa dentro da companhia.
Além das disposições do artigo 136, né, relativamente aí as deliberações que alterem profundamente a organização da companhia. Além do 136, nós temos 137, inciso 3, né? Nós temos o artigo 221, que determina ou possibilita a transformação em outro tipo societário. O artigo 223, parágrafo 4º, né, em relação a companhias abertas, né, sucessoras de companhias abertas. O artigo 236, parágrafo único. E o artigo 252, parágrafo 1º, que fala sobre incorporação de ações. E por último mesmo, o artigo 256, parágrafo 2º, né, que estabelece aí que são deliberações que alteram profundamente a organização da companhia.